Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. Evangelho de João 15, verso 18 ao verso 20 diz assim: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela liberdade, pelo culto, pelas orações, por cada este culto nós te agradecemos e também oramos agora pelas nossas crianças que estão lá em suas classes, recebendo a tua palavra. Abençoe cada pequenino, abençoe cada professor. E que eles também aprendam nesta noite mais a respeito do Deus que nos amou primeiro. Agora, Senhor, abra o nosso entendimento e continue a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nessa noite, juntamente com mais de 8.000 igrejas espalhadas pelo Brasil, nós estamos engajados na celebração do Domingo da Igreja Perseguida. O Domingo da Igreja Perseguida começou as suas atividades, teve a sua primeira atividade em 1988 e é um movimento que visa simplesmente a conscientização da igreja diante de cristãos que são perseguidos ao redor do globo, não só no Brasil, mas em todo o planeta. O número que nós temos são mais de 200 milhões de cristãos perseguidos. E quando eu digo perseguidos, são pessoas que correm risco de serem presos simplesmente por acreditarem em Cristo, pessoas que estão presas porque confessaram a Cristo, pessoas que foram expostas a torturas, pessoas que foram martirizadas por carregar Bíblias onde não podia. Então, uma vez ao ano, a igreja para lembrar destas pessoas, porque é nossa missão lembrar daqueles que não vivem aquilo que nós vivemos e nem sempre prestamos tanta atenção. E nesta edição do Domingo da Igreja Perseguida foi escolhido o continente africano, acima de tudo a chamada África subsaariana. Você que não esteve aqui esta manhã e quiser mais informações, no culto da manhã eu falei mais sobre esta África e você poderá assistir online no nosso canal. E prosseguindo então em nossas reflexões, eu quero que você veja um mapa, aquele outro mapa, o mapa da perseguição, que é para você ter uma ideia do que acontece hoje no mundo e aí você vê a quantidade de regiões onde nós hoje temos as principais ocorrências de perseguição. O primeiro da lista há muitos anos é a Coreia do Norte. Coreia do Norte, que hoje é um daqueles lugares que mencionei no meu exemplo. Se você for pego com uma Bíblia na Coreia do Norte, você vai direto para a cadeia. Porque isso, para eles, é como se estivesse num ato contrário ao governo. E nós temos, obviamente, cristãos lá escondidos que acordam e que têm a sua vida, que trabalham, que fazem parte daquele sistema, mas que faz tudo escondido. Que não pode compartilhar, que não pode vivenciar. E eu tenho uma história muito interessante para dizer sobre a Coreia do Norte. Eles montaram também na Coreia do Norte uma igreja que seria simplesmente para a comunidade internacional ver essa igreja e achar que lá existe uma certa liberdade. E essas informações que eu estou trazendo para vocês foi recebida diretamente por pessoas que trabalham lá e que eu tive acesso e que conheci na minha última ida na Inglaterra no ano passado.
E você imagina então que dentro dessa igreja, essa igreja fictícia, que é simplesmente para levar turistas, quando um turista pergunta para o seu guia, existe alguma igreja que a gente poderia visitar aqui na Coreia? O guia vai dizer, sim, claro que existe, nós temos igrejas também. E leva ele nesse lugar. E chega lá, tem um circo montado, tem cadeiras, tem púlpito, tem uma cruz, e o turista vai e visita, e fala, poxa, tá vendo? É mentira essa mídia exagerada que diz que aqui nós não temos liberdade religiosa. Eu fui na igreja. E aí pessoas de dentro, missionários dentro da Coreia do Norte, que estão arriscando as suas vidas de maneiras muito incríveis, me relataram pessoalmente que o pastor fictício desta igreja se converteu. Que o pastor dessa igreja teve um encontro com Cristo. Colocaram ele lá para fazer uma representação. Quando as pessoas chegarem, você receba, diga a paz do Senhor, bem-vindo, essa aqui é a nossa igreja, os cultos acontecem aqui assim, assim, assado. Não são muitas pessoas, mas nós zelamos pela liberdade daqueles que querem confessar a Cristo. E fazendo esse papel, ele não me contou como foram os detalhes. Eu fiquei doido para saber, como esse cara chegou a Cristo. Mas o fato é que daí eles começaram a disseminar, e tem um movimento por grupos, que quando alguém for visitar a Coreia do Norte e perguntar para o seu guia, vocês teriam alguma igreja para eu visitar? Eles disseram, claro que tem, você vai então visitar aquela igreja, que cristãos pudessem levar presentes. Que cristãos pudessem levar elogios, encorajamento, amor para esse pastor que se converteu e que está lá na Coreia do Norte. O que isso nos diz? Isso nos diz que não há como, literalmente, você calar o avanço do evangelho, das boas notícias. Você pode limitar, governos fizeram isso e continuam a fazer, mas não há como você simplesmente falar, não entra mais. O irmão André, que é o fundador da missão Portas Abertas, que é essa que dirige esse projeto, ele tinha uma frase muito linda, que ele ainda é vivo, mas agora está mais aposentado, não viaja mais, o seu médico proibiu de viajar, depois de viajar muito pelo mundo, ele dizia, quando trancavam as portas de uma nação para o evangelho, eles sempre trancavam com a palavra de Deus já dentro daquela localização. Já tinha entrado de alguma forma, já havia de alguma forma alguém conheceu, alguém que viu, alguém que leu, alguém que recebeu. Então essa palavra continuava a falar. Então, quando eu penso em perseguição, primeiramente eu tenho que pensar em algo de hoje, mas não é algo da nossa época, da nossa era. O cristianismo nasceu com perseguição. O cristianismo nasceu com perseguição de todos os lados. Era do governo, eram dos grupos religiosos, eram das seitas. O cristianismo não nasceu e todo mundo aceitou e achou isso uma maravilha e seguiu e recebeu, ou quem rejeitou disse, deixe eles caminhar. Não, perseguição faz parte desde o início do cristianismo há quase 2000 anos atrás. E a pergunta é, por quê? Por que perseguido? Aí você poderia espiritualizar totalmente isso e dizer, porque é Cristo, Cristo na terra, Deus encarnado, então isso é a parte de um processo, de uma guerra espiritual, então sim, o nosso inimigo, o diabo, vai se levantar contra as coisas de Deus. E sim, tem um fundamento de muita verdade nisso. Mas tem um outro aspecto que para mim acho que é um aspecto muito complicado. Que é tudo o que destoa da realidade da sociedade que eu vivo e você vive. Tudo aquilo que contraria comportamento social, destoa com o ambiente que eu vivo. E quando eu não sou mais um adepto daquele movimento, daquela cultura, daquela pragmática, daquela vida, eu começo a ser o diferente. E quando eu sou o diferente, nem sempre eu sou aceito. Quando eu, por exemplo, se eu entrar numa empresa, que o mecanismo daquela empresa foi, todo mundo entra aqui, entende e aprende o caixa 2 e faz parte dele, recebe uma parte, e todo mundo fica quieto sobre o problema, e todo mundo sai feliz com o bolso mais abastado, eu estou então cedendo a uma situação dessa, ou se tenho luz em mim, e se eu disser não,
de imediato eu já sou alvo de uma certa perseguição. Todas as vezes que eu rejeito o que é errado, todas as vezes que eu digo não, então para qualquer tipo de corrupção, se eu disser não para qualquer prática, para qualquer conchavo, e Provérbios nos fala sobre isso, olha, não entra nesse conselho de alguém que vai te levar para lá se esse conselho é contrário à vida. Então eu posso sim, eu convivo sim com situações que se eu não levantar a minha voz e dizer, olha, eu não concordo. Eu posso ter a minha voz calada. Houve um momento nas empresas aéreas que pessoas foram proibidas de usar a cruz num colar. Usar a cruz num colar. Tem lá a sua correntinha, você tem a cruz lá, e funcionários tiveram que brigar para dizer, por que eu não posso usar a cruz? Caramba, é meu pingente, poderia ser uma lua, poderia ser uma estrela judaica, poderia ser o meu signo. Libras, vou lá colocar, poderia ser qualquer coisa. Agora, porque eu ponho cruz, alguém vai dizer que não? E a briga era, porque a cruz poderia ofender as outras religiões. Nenhuma outra religião ofende a outra, mas a cruz de Cristo ofende. Então eu poderia ser judeu com a minha cruz de Davi, eu poderia ter a minha lua do Islã, eu poderia ter os meus símbolos esotéricos, está tudo bem, mas a cruz não pode, a cruz você tira do pescoço. Então é impressionante que a perseguição não é algo só que acontece nestes países, nessa lista onde a coisa é mais grave, onde tem uma ação do governo e o governo sim, através dessas ditaduras vão dizer não, aqui não pode, aqui nós não aceitamos, aqui isso é contrário ao nosso Estado. A perseguição ela pode acontecer em qualquer cenário e ela acontece no nosso cenário. Sabe desde quando? Ela pode se manifestar de uma maneira sutil, até mesmo quando você era criança, ou nós que temos crianças, eu educo as minhas crianças para que elas sejam amáveis. Eu educo a minha criança para que ela não minta. Eu educo a minha criança a falar a verdade. Eu educo a minha criança a não pagar o mal com o mal. Nós educamos nossas crianças e vamos falando na orelha deles o tempo inteiro. Não faz assim. Aí chega na escola um belo dia, ela começa a conviver com o amiguinho, com a amiguinha e começa a perceber que é diferente. A fulano levou um tapa ali do amigo, deu um outro. Mamãe, papai, é para fazer assim, então, você bateu, levou? Papai, meu amiguinho falou uma mentira lá, e olha, não deu para falar a verdade. Então é assim, aí começa o processo. E aí aquilo que eu estou construindo, que você está construindo, começa a ser ali um objeto de perseguição dentro do meu contexto, para transformar a minha criança em mais uns seres daqueles. E isso é terrível. Porque daí ele pode aprender a mentir, aprender a fazer tudo aquilo que eu e você já fizemos lá na escola, não é verdade? Você lembra, por exemplo, da primeira vez que você colou na prova? Pô, eu era um colador terrível, irmãos. Eu tinha método para colar de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Sério, eu era terrível, terrível. E aquilo, por quê? Porque não, todo mundo faz aqui, isso aqui não tem nada a ver com o meu cristianismo, com a minha fé. Isso aqui é normal, isso aqui é parte da história. Eu não quero estudar, não quero aprender, então eu colo para passar de ano. Aquilo vai moldando. E se eu não tenho, então alguém que chega para mim e fala assim, mas peraí, meu filho, isso não convém. Por quê? Porque você vive para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus, isso não convém, isso não glorifica a Deus fazer isso. Se não glorifica a Deus, eu tenho que dizer não vai fazer parte de mim. Eu levei uma paulada da minha filha um dia, porque ela fez uma prova de múltipla escolha pela primeira vez aqui no Brasil, e ela vai lá, responde pergunta 1, responde pergunta 2, responde pergunta 3, aí tinha umas 4 que ela não sabia a resposta. Aí ela pega, deixa tudo em branco, entrega a prova e fala, papai, fiz a prova. Eu falei, aí, como é que foi? E deixei um monte de questões em branco. Falei, Camila, mas era só de pôr X? Era. Por que você não botou lá X, Camila? Quando é prova assim, você vai lá, coloca tudo. Mesmo que você não sabe, é assim que funciona, filhinha. Você está dando risada, mas você faria o mesmo. Quando você fez prova múltipla escolha, você chutou um monte. Você chutou um monte. Aí ela olhou para mim e falou assim, papai, qual é o ponto em eu responder uma coisa que eu não sei? Aí eu falei assim, que Deus te mantenha assim, Camila, me perdoe.
É exatamente, você nunca chute, você nunca bota esse X maldito aí. Você não faz isso, você não sabe, você não preencha. Você está certo, papai está errado. Papai está errado. Mas poderia ser o contrário, não poderia? Poderia até falar, mas Camila, deixa de ser burra, isso aqui está... Não é, você tem que notar. Na adolescência, então, quando começam a vir umas pressões maiores, as perseguições aumentam. E essa semana eu tive uma experiência assim hilária. Eu estava indo para a farmácia à noite. Na hora que eu estou chegando na farmácia, eu vejo um grupo de adolescentes assim perto de mim. Adolescentes quase jovens, devia ter ali uns 17 para cima. E elas, uns 5 meninas assim conversando. Gente, foi cômico. Então, mano, desse jeito. Então, mano, ó, não é porque eu beijei o menino lá que tá junto. Tem que entender que beijou, ficou. Ele vai ficar no meu pé agora. Que saco esse cara. É isso aí, cara. Porque, a gente tá afim de beijar e não quer nada. E beijo é bom. E aí, gente, um papo. Primeiro que a linguagem assim era de mano, de cara, de tal. E falando. Aí eu olhei e falei, todas as meninas extremamente bem vestidas, arrumadas, falando ali da teoria do beijo e do fica, ali na frente da farmácia. Eu fiquei imaginando, meu Deus, o que fez essas meninas ficarem assim? É claro que eu estou omitindo aqui algumas das falas delas que não convém aqui no nosso meio. Mas rolou de tudo nesse papo, não ficou só ali no beijo e tal. Porque de alguma forma o meio vai moldando, e se não há então uma força interior, uma consciência interior em nós, em vocês adolescentes, de dizer, legal, mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu não acredito nisso, porque não convém. Isso vai moldando, e daqui a pouco a pessoa está igualzinho, né mano, né cara, né beijo, né fica. Os nossos jovens vivem esse drama. Não só jovens, mas adultos, vivemos esses dramas dos nossos círculos sociais, dos nossos grupos, das nossas festas. Eu fui guarda-costas numa danceteria na minha juventude. O que eu levei de gente que teve coma alcoólico para os hospitais, você não faz ideia. E vinha o pai depois falar comigo nos hospitais, o que aconteceu com minha filha. Eu falei, seu filho encheu a cara. Caiu, teve um coma alcoólico, e eu que tive que trazer lá da casa para cá, e eu estou aqui com o seu filho, posso entregá-lo agora? Você já está aqui internado, você cuide do seu filho. Não foi 1, nem 2, nem 3, nem 5, nem 10, era toda noite. Era toda noite. Bebiam até cair, gente, chegavam lindos assim na danceteria, arrumadinhos, cheirosos. Abraçavam, e aí tio, tudo bem tio, né? Tá, tudo bem, bem-vindo e tal. E terminavam nos braços, sendo levados para o hospital. Aprenderam que não deveriam se embriagar com vinho, onde leva a libertinagem, mas preferiram a libertinagem, preferiram o movimento. Esqueceram-se de deixar encher pelo Espírito, o Espírito que consegue dizer, não vou e acabou, não vou e não quero. Nós aprendemos que a nossa linguagem é outra também, nas perseguições da linguagem. A Bíblia olha para a gente e diz assim, olha, fala entre vocês em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantem, louvem a Deus. E aí você entra num ambiente assim com esse desejo, então a minha linguagem vai ser outra. Mas daí começa o pessimista a estar do teu lado. Ele começa a falar, mas tudo está dando errado, mas tudo vai dar errado, mas toda a vida, ó céus, ó desgraça, é tudo ruim, é tudo errado. Seja direita, seja esquerda, seja coxinha, seja mortadela, seja o raio que for. E a conversa vai indo e aquilo vai mudando, vai arrancando a minha harmonia. Com a palavra que me diz, a sua palavra, a sua linguagem é de salmos e hinos e cânticos espirituais. Mas pastor, eu tenho problema, a sua linguagem deve ser salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas a minha mãe está morrendo, a sua linguagem tem que ser salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque se reclamação resolvesse o problema, irmãos, a gente fazia o dia da reclamação. Mas não resolve, só piora os problemas. Por isso que as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo confirmam essa realidade, independente da localização, independente se o nosso país estivesse na lista ali entre os 50 piores do mundo, independente se religião fosse algo proibido pelo governo,
Independente se gozamos da realidade, a perseguição, seja comportamental, social, religiosa, ela sempre está acontecendo. É por isso que Paulo escreveu, de fato, todos os que quiserem viver piedosamente, todos que quiserem viver essa devoção a esse Deus que os faz piedoso, que os faz diferente, todos eles, independente da região, sofrerão perseguição. Não é algo então só da África, como celebramos hoje, não é algo só da Coreia. Todos os que andarem neste caminho, este caminho é contrário à voz do povo. Então a nossa linguagem, a nossa conduta, a nossa ética, o nosso amor tem que ser a resistência que diz não àquilo que fazem só por fazer e acham normal. Porque o nosso padrão é o padrão de Cristo. Mas é claro que nem todos são assim. É claro que nem todos escutam. É claro que outros vão dizer, não, mas mudou, o tempo mudou, então agora vale fazer isso. Agora a gente já não pensa mais assim, isso é caretice. Sempre vai ter essa mistura terrível que é trigo e joio, nas palavras de Jesus. Vai haver quem ouve e fala, não, Senhor, eu não vou entrar nesse mecanismo, porque o seu sangue derramado na cruz tocou meu coração, então eu prefiro sim ser perseguido socialmente, no comportamento, nos dramas e afirmar que a minha vida é de Cristo e que sou dele. Com tudo isso em mente, dá para a gente entender um pouco mais o que Jesus disse. Nós lemos, se o mundo os odeiam, tenham em mente que antes odiou a mim. Se o mundo odiou a Cristo, Filho de Deus, não tenha a utopia de que você vai agradar a todos, porque você sabe que não vai. E é terrível, não é? Quando você repara que você queria tanto agradar uma pessoa, mas não tem jeito de agradá-la. Não tem jeito, não tem conversa, por mais que você tente. Odiaram a Cristo, não entenderam a Cristo, não irão te entender completamente. Não irão me entender completamente. E esta é a dádiva do livre-arbítrio. Não precisa realmente me entender. Jesus continua, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria. Ele os amaria como se fossem dele. Vocês seriam então parte do contexto, porque vocês não iriam levantar a mão e dizer assim, como no exemplo que disse inicialmente, olha, eu não vou aceitar essa falcatrua, não vou aceitar. E como nós vivemos isso no nosso processo de regularização, não vou aceitar. Como quantas vezes, não, vende, compra, sem nota, está tudo bem, vai ser mais barato, olha que bênção. Não, não vamos aceitar. Mas você vai pagar mais imposto por causa disso. E vamos pagar mais imposto por causa disso, mas não vamos aceitar. Porque nós não acreditamos nisso. Então, se vocês pertencessem a esta realidade que aceita, que diz sim, que tudo é normalizado pelo padrão da época, poxa, o mundo diria que vocês são maravilhosos. Por isso que quando todo mundo está dizendo que um cristão é fantástico, que ele é incrível, tá, eu fico preocupado. Eu falo, ixi, porque Jesus e seus discípulos não tinham esse tipo de fama. Porque eles diziam não para aquilo que a sociedade dizia sim. Continuando, todavia, vocês não são então desse mundo, eu os escolhi, eu os tirei, por isso que manifesta-se o ódio. Manifesta-se a falta de amor por essa proposta de amar. Mesmo a quem em teoria não merece, porque Jesus olha para mim e diz, ame até os seus inimigos, meu. Ame até aqueles que te perseguem. Ame até aqueles que te dão problema. E isso é duro, não é, irmãos? Amar quem você sabe que está contrário a você e que você já percebeu que parece que ele quer mal da minha vida. É duro demais. É duro demais. É uma missão que só Deus para nos dar graça. E ele conclui dizendo algo que para mim é o mais chocante da história. Se obedeceram a minha palavra, se houve pessoas que ouviram a minha palavra e obedeceram, quando Jesus estava na terra, ele conclui, eles também obedecerão a palavra de vocês.
Se houve gente que obedeceu o que eu disse, eles também obedecerão vocês quando disserem a minha palavra. E aí, por que é complicado? Porque isso traz uma responsabilidade para mim. Traz uma responsabilidade que eu sou a emissão, eu sou o emissor das palavras de Deus, como eu disse para o casal que aqui veio. Agora vocês, um dia vocês vão poder vê-la se levarem ela ao caminho. É a responsabilidade as palavras de Cristo em mim, e eu repito. Mesmo quando me sinto acusado porque não consegui compreender totalmente na minha vida, mas eu exponho a minha decisão, eu falo, olha, realmente eu estou lutando ainda por isso. Mas as palavras dele dizem isso e eu vou seguir e eu vou brigar comigo mesmo. Ao invés de dizer, todo mundo faz assim, então farei assim. Nós não vivemos no estado de perseguição, mas eu quero te perguntar essa noite. Se você reconhece algum tipo de perseguição comportamental, social, que você possa estar vivendo. Antes de sair do Brasil, eu tinha acabado de casar, feliz com aquele desejo, agora nós nos casamos e agora nós vamos servir a Deus, nós vamos embora pelas nações. Minha casa era um antro de conspiração para ir para as nações. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, então eu ficava escrevendo cartas e mais cartas para todas as agências missionárias. Era só cartas que chegavam em casa. Carta de agência, carta para orar pelo mundo. Carta. Eu queria saber, eu queria fazer alguma coisa pelo mundo. E nesse contexto, um dia alguém chegou para mim e falou assim, você tem que ser profeta lá onde você trabalha. E eu dava aula numa escola infantil. De 1ª a 4ª série, eu dava aula de música. E eu tinha ali várias classes. E eu falei, caramba, se eu não prego aqui onde eu moro, por que eu vou pregar lá no outro lugar do mundo onde eu quero ir, lá para o Oriente Médio? E eu comecei a pregar para todas aquelas crianças. Comecei a falar de Jesus para todas as crianças. Todo dia no final da aula tinha 5 minutos que eu contava histórias de Jesus. E comecei a contar. Gente, eu vi criancinhas chorando na minha sala. Tio, o que está acontecendo? Tem um negócio gostoso aqui. Eu falava, é Deus. Esse negócio gostoso é Deus. E depois de ter falado de Jesus para as 8 classes, alguém não deve ter gostado da história. Falou, pai, sei lá, o professor está falando lá de Jesus. E eu chego na escola todo feliz num dia, a diretora me chama, poderia falar com você? Eu falei, claro. Eu com a minha gravata de ursinho, ia todo bonitinho para as crianças. Você está despedido. Você está despedido, porque você falou de Deus para as nossas crianças. E alguns pais reclamaram, então você está despedido. Foi tão duro esse dia. De imediato eu quis fazer um auê, quis fazer um barulho, porque eu tinha feito um trabalho muito bom na área da música na escola, tinha performances, aí ensinei flauta, alfabetizei minhas crianças, tinha uma orquestra de flauta na escola, tinha um coro, as crianças, tio André, era uma algazarra legal quando eu chegava na classe. E Deus só pôs no meu coração, fique quieto e aguente a bronca. Porque você tem que carregar no teu corpo as marcas de Cristo. Doeu pra caramba, foram anos com aquela dor. De pensar neles, não pude dar tchau para as minhas crianças, não pude dizer, o tio está indo embora, não pude dizer nada, foi tchau, você não venha mais. Mas aquilo me deu uma certeza muito grande. A certeza foi que nos preparou para o Oriente Médio quando lá vivemos. Foi, eu não vou temer alguém que corte o meu salário. Eu não vou temer nada, eu fui chamado para falar de Jesus. Eu fui chamado para falar de Cristo quando tiver tudo bem, quando tiver tudo mal. Porque Cristo mudou minha vida. Porque Deus me deu um outro caminho que vale a pena ser perseguido por Ele. Porque Cristo é quem eu me assento no divã dele nos meus dias de angústia e nos meus dias de alegria, e Ele me abraça. E às vezes Ele fala comigo e às vezes Ele fica mudo. Mas mesmo quando Ele fica mudo, eu sinto algo que me faz ficar em pé do meu joelho e continuar. Mesmo ainda brigando, mas por que o Senhor não falou comigo? Por que o Senhor não me deu uma direção? Eu estou sofrendo, Deus. Mas alguma coisa dentro de mim faz, continua. Eu entendi naquele dia
o que eu tive que repetir muitas vezes na minha vida até hoje. Eu não posso abrir mão das boas novas de Cristo, porque ela é loucura para os homens, mas é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, adolescentes, digam não, digam não o tempo inteiro. Não cedam, senão vocês vão crescer todos deformados. Diga não quando tiver que dizer não. Jovens, sejam corajosos para olhar para qualquer proposta e preferir uma proposta maior, que a proposta de andar com Cristo e nele permanecer. Não sinta envergonhado com o que vão falar. Fale o que quiser e vá para o inferno com essa fala, porque eu quero ficar em Cristo, porque Ele continuará comigo no dia bom e no dia mau. Adultos, velhos, mantenhamos a linguagem dos salmos, hinos e cânticos, e não das fofocas, dos pessimismos, daquilo que às vezes na própria igreja a gente pode um perseguir o outro. Não, vamos deixar o amor de Deus falar entre nós. Eu quero também te convidar a nomear situações, então, que você vive onde você porventura esteja cedendo terreno. Nomeie essas situações e diga: não, isso não vai mais fazer parte da minha vida. Nomeie as vontades que você prefere assimilar do que contrariar. Assimilar o erro ao invés de dizer: eu acho que não é bem assim, não estou afim não. Não estou afim, não estou afim. De uma pessoa chegou para mim e falou assim: André, você tem que se conformar com uma coisa. Você vai casar e isso é bom, viu? É bom ter uma pessoa do seu lado. Eu falei: sim. Mas faça bem feito. Tem as suas mulheres por fora aí, mas o importante é ter a patroa em casa. Eu briguei tanto com essa pessoa. Ele, eu era um jovem. Eu nunca me esqueço que ele olhou para mim e falou assim: seu pastorzinho de Ará, que quer ser pastor, né? Eu chorei, porque eu não me conformava com isso. Eu falei: sim, eu sou um miserável que erra pra caramba, mas eu não decidi por esse caminho. Feche qualquer porta que possam estar abrindo para você, portas que te levem da onde você saiu, ou portas que te levem para um caminho que não é o caminho que Deus tem para você. Mas marche em direção ao caminho estreito, porque o caminho é estreito, mas grande é a salvação que o Senhor tem para aqueles que o amam. Tenhamos coragem, decida pela palavra do Senhor, decida por ser aquele que influencia e não o que é influenciado. E quando ver os influenciados, tente pegar na mão dele e dizer: vem aqui, ande comigo, eu vou te tirar desse negócio, eu vou te tirar desse meio, eu vou fazer você entender que tem um caminho sobremodo elevado.